Rafinha, um rapaz de 20 anos de idade, terminou o ensino médio há 3 anos e desde então não progrediu nos estudos devido a ter se envolvido com drogas ilícitas. No início do seu contato com as drogas, apenas utilizava maconha, porém com o passar do tempo sentiu a necessidade de progressão das drogas e foi então que começou a fazer o uso da cocaína diariamente. Sua mãe, Dona Josefa, observou uma mudança de comportamento progressiva do filho e começou a perceber a ausência de alguns objetos em sua casa. Certo dia abordou o seu filho com relação a arrumar um emprego para continuar seus estudos, pois relata que mãe não é eterna. Porém, Rafinha não aceitou muito bem os conselhos da mãe e tentou agredi-la. A situação não era fácil em casa. Era difícil para a Dona Josefa ter que sustentar um filho viciado. Mãe, filho, para! Por que você está fazendo isso com você? Para com isso! Não! Porém, no Dia das Mães, com a família reunida ao redor da mesa, ao comer um pedaço suculento de pernil assado, Rafinha apresentou fortes dores e desconforto abdominal intenso. Sua mãe, assustada, resolveu ligar para o SAMU, que chegou cerca de 20 minutos após a chamada. Ele foi admitido na sala de emergência e foi iniciado o protocolo de infarto. Bom, doutora, eu sou jornalista, meu nome é Fernanda e eu vou realizar algumas perguntas sobre o caso do Rafinha. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de saber é qual que é a relação do exame de cineangiocoronografia com o diagnóstico do paciente? Bem, indo direto à sua pergunta, sabemos que Rafinha, ele foi admitido na sala de emergência e logo após ele ser admitido foi assinado o protocolo de infarto. Após ser realizado o pedido do eletrocardiograma, foi evidenciado que Rafinha estava tendo um IAM com supra de ST. O que é esse IAM com supra de ST? Bem, a supra cardíaca ou o infarto agudo com supra de ST se dá pela obstrução das artérias coronarianas, seja ela por aterosclerose ou não, ou por um trombo ou por uma placa de ateroma. E quando há essa obstrução, o fluxo sanguíneo é diminuído. Ele não consegue passar livremente pela artéria e irrigar o músculo cardíaco da forma que ele deveria ser irrigado. Sendo assim, a cineangiocoronografia vai ser o procedimento que vai buscar visualizar qual é o motivo da obstrução dessas artérias que irrigam o músculo cardíaco e definir a melhor forma de tratamento para conseguir se livrar dessa obstrução. O que provavelmente levou o paciente a uma parada cardiorrespiratória na sala de hemodinâmica? Bom, para a gente realizar esse exame de hemodinâmica é necessário que o paciente entre em contato com o contraste, né? Ele é introduzido e provavelmente o Rafinha, nosso paciente, deve ter tido alguma reação alérgica, alguma reação anafilática, né, a esse contraste, levando então ele essa parada cardiorrespiratória. Qual seria o motivo da solicitação do exame de tomografia na UTI? Foi solicitado o exame de tomografia na UTI pela necessidade de investigação e iluminação da região abdominal do paciente, possibilitando os médicos a conversarem e obterem um diagnóstico de problemas que podem ter ocorrido pelo consumo de drogas ilícitas. O uso do contraste iodado teria alguma relação com o desfecho do acidente? Devemos lembrar mais uma vez que o exame que o Rafinha foi realizar utilizava dos meios de contraste. Os meios de contraste possuem muitas contraindicações, porque é invasivo, é perigoso, muitos pacientes não podem utilizar esses meios de contraste na hora de realizar exames. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com a parada cardiorrespiratória? Primeiramente, a parada cardiorrespiratória é considerada uma reação adversa das mais graves da utilização do contraste. Tanto a parada cardiorrespiratória quanto o óbito são as mais graves da reação anafilactoide. Agora a pergunta é, por que ele teve uma reação alérgica ao uso de contraste? Afinal, quais são as contraindicações do uso do contraste? Bem, uma que nós podemos citar, que é muito importante, é o risco da nefrotoxicidade, ou se o paciente apresenta alguma doença renal. Mas o Rafinha tinha uma doença renal? Afinal, ele tinha. Não é nos apresentado se o Rafinha tinha realmente uma doença renal. Porém, a gente pode pensar que, de acordo com inúmeros estudos, usuários crônicos de substâncias ilícitas como maconha, cocaína, drogas em geral, têm tendência de evoluir para doenças renais por causa do uso dessas substâncias. Essas substâncias são tóxicas para os nossos néfrons e isso pode causar diversas doenças renais no nosso corpo, sendo essa, inclusive, a insuficiência renal. E a gente sabe que quando o contraste é injetado no nosso corpo, ele é tóxico para o nosso organismo. Porém, uma pessoa normal que tem um bom funcionamento dos rins vai conseguir, com mais facilidade, drenar
esse contraste para fora do nosso corpo, vai conseguir filtrar este contraste mais facilmente do nosso corpo. E uma pessoa que não tem os rins tão bons para filtrar esse contraste, não vai conseguir eliminar da maneira correta e suficiente esse contraste do próprio corpo. Qual é a relação dos cuidados de enfermagem com os meios de contraste iodado, de acordo com o caso do Rafinha? Então, antes de tudo, é muito importante a gente relatar que não só para o caso do Rafinha, mas para qualquer paciente que faça um exame com uso de contraste, que é importante ter alguns cuidados. Então, por exemplo, se o paciente faz uso de hipoglicemia antes, como a metformina, no próprio contraste há a presença de glicose, então ele vai inibir o contraste durante o exame. Então, também verificar se o paciente faz parte do grupo de fatores de riscos, assim como o Rafinha, que fazia o uso de drogas nefrotóxicas. Verificar também se foi realizado o protocolo de dessensibilização, garantindo que não há nenhuma reação alérgica ao paciente. E nesses casos de reação alérgica, devem ser tomadas medidas preventivas e também alguns cuidados que a gente pode fazer. Então, por exemplo, elevar a extremidade acima do coração, aplicar gelo de 15 a 30 minutos, 3 vezes ao dia, por 3 dias consecutivos, em caso de apresentar vermelhidão, endurecimento e sensibilidade à pele. Por que o médico solicitou exames com contraste, mesmo após o paciente ter tido reações adversas ao uso do contraste, como, por exemplo, o PCR? Não haveriam outros meios ou outros exames menos invasivos para investigar as queixas abdominais apresentadas pelo paciente? Sim, eu sou meio suspeita a falar, sobre essa questão, mas como médica aqui da instituição há muito tempo, eu acredito que tenha ocorrido uma imprudência em relação à atitude do Dr. Matheus, com todo respeito. Mas em relação a realizar o pedido de um exame com contraste novamente, mesmo após uma reação de alergia, uma reação anafilática, os termos mais técnicos assim conhecidos, porque a queixa do paciente se dava por dores abdominais. Então, não seria necessário realizar um exame tão invasivo com o uso de contraste, tendo em vista que o próprio paciente já realizou um exame com contraste e apresentou alergia. Então, eu priorizaria exames que não fossem tão invasivos, já que a queixa do paciente se dá por dores abdominais. Então, poderia ter sido utilizado exames de ultrassonografia, exames sem uso do contraste, tomografia sem uso do contraste, por exemplo, ou até mesmo outros tipos de exame de imagem. Eu acredito que seria possível, sim, completar um diagnóstico sem interferir, na saúde do paciente e ter chances de melhoras, que infelizmente não foi o que ocorreu com o caso do Rafinha. Quais seriam os fatores do Rafinha ter tido uma segunda PCR? Bom, eu como técnica de enfermagem, acredito que um dos fatores que levou o Rafinha a ter uma segunda parada cardiorrespiratória foi o uso do contraste iodado e também por ele se apresentar no grupo de fatores de risco, devido ao uso de drogas nefrotóxicas. Bom, o Rafinha ele foi admitido no pronto-socorro, já sentindo um desconforto abdominal, e então o médico ele solicitou um exame de cineangiocoroneografia. Já na sala de hemodinâmica, foi realizada uma punção com o uso de contraste e o mesmo já apresentou ausência do pulso carotídeo, ausência da respiração e também uma alteração do nível de consciência. Logo, ele foi levado para a UTI e ainda continuou tendo essa distensão abdominal, então o médico, novamente, insistiu com a solicitação do exame, porém de uma tomografia, só que também com o uso do contraste. Então, acredito que logo depois disso que ele foi a óbito e teve a sua segunda parada cardiorrespiratória. Então, esse foi um dos possíveis fatores que levou, foi o uso do contraste nos exames. Você, como técnica que prestava cuidados ao paciente em questão, percebia alguma movimentação familiar estranha, como brigas, desconfortos, intrigas? A mãe tinha um comportamento estranho com o filho internado? Bom, eu acompanhei todo o caso do Rafinha e desde que ele foi admitido, não percebi nenhuma briga ou alguma intriga na família. A mãe somente acompanhou o filho até o pronto-socorro, mas nada que causou estranheza ou algo de muita relevância que eu pudesse relatar aqui. Poderíamos caracterizar como uma negligência ou imprudência médica a causa que levou a óbito o Rafinha? Para a gente realizar um exame com contraste, nós precisamos ter certeza que o paciente não tem alergias, não tem contraindicações, o que não foi feito no caso do Rafinha, o que consequentemente levou a óbito. Então, sim, esse caso pode ser considerado como uma negligência médica.